Fala aí, gurizada, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Oficina Diego Velocímetros, seu canal de dicas técnicas automotivas do YouTube. Primeiro, parabéns a todos os trabalhadores aí do nosso Brasil varonil, né? Pelo dia 1º de maio, então, dia do trabalhador. Nada mais certo do que trabalhar no dia do trabalhador, né? Vamos lá. Estão vendo essa tela de injeção aqui, ó? Mostro mais detalhes em seguida. Pois é, afinamos em 110% o nosso C4. Gabarito, fino, redondo como tem que ser. Ele é meio redondo, mas eu tô falando da parte de motor, tá? O carro é meio redondo, mas não tem nada a ver com ele. Mas enfim, brincadeiras à parte, nosso cara tá certinho, tá 100%, tá? O que aconteceu? Quando o motor chegou aqui, eu identifiquei que ele estava fora de ponto. Beleza, de fato estava o comando de escapamento um pouco adiantado, vamos dizer assim. Corrigimos, mas o motor ficou meio estranho, né? Por quê? Como eu já tinha explicado antes, deixa eu pegar aqui. Essas aqui, ó, são as ferramentas de fasagem dele, tá? Essa ferramenta aqui é a que trava o virabrequim. Essa compridinha aqui imobiliza a árvore comando de válvulas pelo variador. E essa outra aqui, a árvore comando de válvulas do escapamento, tá? A árvore comando de admissão, a grande, e o comando de escapamento, a pequena. Como é que eu posso explicar para vocês conseguirem entender de forma eficiente? Eu devia até ter filmado com o boroscópio, só que eu acabei não filmando. Mas enfim, vamos lá, o cartãozinho de memória não estava aqui no momento, no calor da emoção se passou. Lá na cremalheira, tá? Como esse cara aqui é automático, o câmbio, lá na cremalheira então, do conversor de torque, aonde a ferramenta de fasagem do virabrequim, essa parruda aqui, ó, grandona, onde ela entra, existe tipo uma meia-lua, tá? Onde a ferramenta trava. Nos câmbios mecânicos, né, câmbio manual, ele não é uma meia-lua, é um furo no volante, tá? É o volante, embreagem, né? É um furo no volante, a ferramenta entra ali e boa. No automático, é uma cremalheira, tipo uma roda fônica, vamos dizer assim, onde tem apenas uma meia-lua que a ferramenta passa por ali. Uma certa folguinha, enfim. No momento em que eu estava reposicionando o motor no local, na fasagem correta, não sei se na hora que eu apertei o parafuso, na hora que eu soltei o parafuso, eu não sei explicar exatamente a que ponto aconteceu, o motor saiu fora de ponto. Por quê? Porque a ferramenta não tinha introduzido 100%, tá? A ponta dela aqui é meio chanfradinha, então a ferramenta entrou, né? A gente consegue ver por essa parte aqui mais roliça, né, de 30 milímetros, que a ferramenta entra no motor em si, né, travando lá então essa cremalheira. Por que saiu de posição então no momento de torquear ou destorquear o parafuso? Porque lá nessa meia-lua, olhando com o boroscópio, ela tá toda machucada, né? Ela sofreu, vamos dizer assim, como se tivessem utilizado uma ferramenta que não fosse do mesmo diâmetro. Então no momento que torqueasse ou soltasse o parafuso fazendo força, porque essa ferramenta é para isso, acabou criando certas rebarbinhas lá, né, de uma peça machucada, aonde essa ferramenta então correta não entrou. Só que até chegar nessa conclusão, deu uma dor de cabeça do cão, né? Eu limpei injetores do carro para diminuir tempo de injeção, limpamos corpo de borboleta, colocamos velas novas, carro estranho, de repente o carro apagava, né, ao chegar em um semáforo ou numa esquina, vamos dizer assim. Tava bem complicada a coisa. Então hoje, com bastante calma, né, oficina fechada, sem atucanação de telefone, de cliente chegando na porta, eu desmontei tudo de novo e partimos do zero, mais uma vez. Foi onde nós descobrimos então que a ferramenta não estava inserindo e o motor estava saindo coisa de 1,5 dente fora de ponto, tá? Fasado o virabrequim, comando de admissão e comando de escape estavam atrasados aproximadamente 1 dente, 1,5 dente. Agora de fato está tudo corrigido, o cara está funcionando aqui numa eficiência incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Tá aí nosso motor, sereninho,
quase nada de vibração, né? Tranquilo. Eu logo explico para vocês o porquê disso daqui. Olha essa tela de injeção. Show de bola, né? A posição da borboleta está um pouquinho abaixo, porque como a gente limpou o corpo, resetamos diversas vezes e agora foi resetado novamente por causa do preciso ajuste do sincronismo dele, falta ainda rodar um pouquinho, né? Gravar alguns parâmetros e a borboleta se readapta então e volta ao normal. Até o problema da ventoinha que não desligava, nós conseguimos corrigir, tá? Era sujeira aqui, né? Um mau contato, entre aspas, vamos dizer assim, do borne negativo da bateria. Tiramos os bornes, limpamos, né, com aquela escovinha que limpa o borne, limpa o cabo em si, o terminal. Colocamos, aplicamos essa tintinha aí para não, que é um produto próprio para isso, para não gerar nenhum tipo de zinabre nem nada. Falta só fazer um testezinho de rodagem com o cara aqui e vocês vão acompanhar. Ele está com 85 graus, né? Ele liga a ventoinha lá na casa dos seus 90, desliga nos 84, 83 e assim vai indo. E é isso aí, gurizada, estamos aí a bordo do nosso C4 então, fazendo um testezinho de rodagem com o cara. Fino, simplesmente, tá? Não tem assim, ó, um ai pra se dizer. Com velas novas, bicos limpos e equalizados, né? Que estavam dando aí coisa de mais de 10 ml quase, em um deles, de diferença na injeção. Que melhorou no caso a vazão, né? Melhorou em 10 ml. E o corpo de borboleta limpo e adaptado, tranquilo, o carro zero, simplesmente. Uma informação aí, uma dica bastante válida, tá? Os pistões, né? Os 4 cilindros, vamos dizer assim, os 4 pistões no momento do fasamento do motor, eles trabalham alinhados, tá? Eles não ficam em PMS o primeiro, vamos dizer assim. Com isso, o nosso primeiro cilindro está em ponto de subida, tá? Primeiro cilindro subindo, segundo cilindro obviamente descendo. E na dúvida, caso você venha pegar um pepino como eu peguei nessa situação aqui inusitada, né? Não tem certeza da ferramenta lá, tira as velas, caso não tenha tirado, remova as velas de ignição do primeiro e do segundo cilindro, pelo menos. E insere 2 varetas ali dentro, tá? Para quem não tiver ferramentas de fasagem como eu usei aí, as dos motores Fire, por exemplo, né? Dos Fire 16. Pega 2 varetas de válvula aí de Fusca, tá? 2 chaves de fenda do mesmo comprimento, enfim. Que tu pode utilizar elas sem problema nenhum ali. E tu vai ver que eles vão ficar precisamente alinhados, tá? Tem que ficar precisamente alinhados. Era o que estava acontecendo com esse cara aqui. Eles não ficaram alinhados. E foi aonde deu aí o brete todo, né? Mas agora, nosso cara tá fino, tá direitinho, tá rodando numa boa, tudo tranquilo. Como o erro foi meu, por assim dizer aqui, né? Eu deveria ter identificado, não que o problema de ter aquelas rebarbinhas lá, vamos dizer, na cremalheira, fosse culpa minha. Mas como eu não identifiquei esse problema, e o carro saiu funcionando um pouquinho pior da oficina, vamos dizer assim, né, no teste de rodagem, a limpeza de bicos, a limpeza do corpo de borboleta, o teste de pressão e vazão do combustível que foi feito também, 100%, pressão de 4 bar, né, vazão de 2 litros e lá vai pedradas aí por minuto, não me recordo exatamente agora. Isso tudo vai ficar como cortesia para o cliente, pelo tempo aí que ele ficou sem o carro, né? Pelo tempo que a esposa dele ficou sem o carro, na verdade. Então, quanto a isso, não vai ter custo, né? O único custo que ele vai ter são com as velas novas. De fato, as dele estavam uma delas estava com uma resistência bastante elevada. Poderia trazer prejuízo aí à bobina de ignição desse veículo aqui, tá? Bobina essa que são 4 bobinas independentes, mas no mesmo invólucro, tá? É como uma bobina tradicional, só que são as 4 umas independentes uma da outra. Beleza? Então, essas mão de obras, vamos dizer assim, limpeza e equalização dos injetores, limpeza e adaptação do corpo e o teste de vazão e pressão da linha de combustível aí, isso não vai ter custo nenhum para o cliente, tá? Fica aí como uma forma de um pedido de desculpa pelo tempo que ele ficou sem o carro. Tranquilo? Vamos voltar para a oficina. Nosso cara aqui tá andando 100%. Tranquilo? Se gostou desse vídeo então, se essas dicas, esses macetezinhos aí que eu tomei um spankzinho,
serve aí pra você que tá do outro lado da tela. Deixa aquele likezinho básico pra nós, tá? Compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais. E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.